Família para sempre. Como é a sua casa? Como é o seu lar? Como é o ambiente ali que você vive? Nós vamos falar hoje sobre como restaurar a paz no seu lar. Essa palavrinha tão pequena que muitas vezes não é a rotina da nossa família, um ambiente de paz. Algumas famílias, na verdade, passam longe a palavra paz. Conflito atrás de conflito, discussão após discussão, assuntos que nunca chegam a um fim, uma resolução em si mesmo. Pessoas que atingem pessoas ao invés de atingir o problema. É sobre isso então que nós vamos falar nessa manhã. Marcos 3:25, a versão da NVI diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E mais bem entendido ainda na versão da Nova Bíblia, linguagem de hoje, se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Família é um time. Família é uma equipe. Família são pessoas de mãos dadas, andando para o mesmo lugar, cumprindo o mesmo propósito, crendo nos mesmos princípios para que vivam então a unidade daquilo que Deus disse, que é uma família. Família não tem como um ficar andando para a esquerda e o outro para a direita. Família não tem como haver 8 opiniões para uma decisão. Pode até haver 8 opiniões para uma decisão, mas tem que uma opinião prevalecer em comum entre todos. Já ouvi dizer que existem 5 causas de conflitos no casamento. E é bem específico, em casamento nós vamos falar. Dinheiro, sexo, filhos, comunicação e parentes. Quantos concordam com essa estatística? Todos os problemas de uma família, digo casal, estão um desses assuntos incluídos. Grana. O casal, de repente, viveu muito próspero um momento e tal, e viajava no dia do aniversário de casamento, e comia fora, e a esposa naquele dia não cozinhava, e ela podia fazer a unha, né, porque tinha o recurso, e o marido também, né, cuidando, fazendo, agindo. Alguns casais, porque perdem essa regalia, perdem esse nível de vivência no casamento, não conseguem mais ser felizes por não ter alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, marido e esposa. O que você precisa é dele e dela, de mais nada. Talvez um dia no altar você disse assim, na pobreza, na riqueza, aquele discursinho blá 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 lá, né? Eu faço muito casamento e eu não faço negócio aí não. Vai lá, repete. Às vezes quer doença, saúde, riqueza, pobreza. Eu gosto de votos espontâneos. Pega o microfone aí, trem, e fala o que você está sentindo para essa mulher aí. Porque melhor é se sustentar nas suas próprias palavras do que na palavra de alguém. Alguns amigos meus passam dificuldades no casamento, como eu passo, como todo mundo passa. E uma coisa que eu sempre digo para eles, quando o assunto é divórcio. Pastor, eu quero separar, eu não aguento mais, eu não estou dando conta. Eu sempre digo assim, se você der conta de sustentar o que você disse no altar lá em cima, para mim tá bom. E você disse assim, nós vamos junto até o fim. Então, seja homem, como sua mãe não é, e sustenta esse negócio que você falou aí. Tá bom. Não, tá bom mesmo. Eu não fiz casamento para você ficar vindo com papinho de divórcio para cima de mim, não. Eu tenho até um propósito com Deus, gente, que os casamentos que eu fiz, nenhum deles vão se divorciar em nome de Jesus. E eu faço minha parte de orar, interceder, saber como está, alguns mais distantes, outros mais perto, o acompanhamento é melhor, mas aí você faz a sua parte. Sexo. Muitos casais não retomam a sua vida sexual, principalmente depois que os filhos nascem, né? Alguns maridos estão dizendo diretamente para a esposa com isso que você já não gosta mais do corpo dela. A mensagem que chega para uma mulher, quando a relação sexual depois dos filhos diminui, é que você talvez não gosta mais do corpo dela. Por mais que isso não seja verdade, a mulher ela já está imaginando que a possibilidade seja essa. Então, marido, enquanto você está respirando, vamos trabalhar aí. Não é para fazer mais filho, mas então
Curte com prazer o deleite que Deus disse que você tem que curtir. Deus disse que quem achou uma mulher achou uma joia rara, preciosidade. Quantos acharam a preciosidade aqui? A mulher mais linda desse auditório aqui não discute comigo, é minha esposa. É minha esposa, gente. Toda vez que eu vou dar parabéns para um novo papai, um novo marido, eu chego assim, cara, que você seja o segundo melhor papai do mundo, cara. Que você seja o segundo melhor marido do mundo, que o primeiro tem que ser eu. Eu tenho que fazer minha parte tão bem que minha esposa tem que dizer, não, o meu marido é o melhor marido. Não tem que olhar para o marido da outra e dizer, nossa, como eu queria que o Max fosse daquele jeito. Queria que o Max fosse daquele jeito, nada. Eu sou isso aqui, vou dar conta. Cada dia crescendo, evoluindo, avançando, crescendo naquilo que eu errei ontem, melhorando hoje, para amanhã dar resultados melhores. Filhos, causa disputa, pessoas que não conseguem mais dedicar a mesma atenção para a esposa, para o marido, depois que os filhos vêm, e a dedicação é muito maior para as crianças. Seus filhos vão crescer, se casar e deixar você lá. O seu marido vai ficar com você. Naquela brincadeirinha, que é difícil demais fazer essa escolha, do barquinho, papai, mamãe e o filho, e alguém tem que salvar alguém, e você escolhe quem? O seu marido ou seu filho? As mamães já falam o filho de cara. Mas se você pensar um pouquinho mais, você escolhe seu marido. Porque se escolher seu filho, você vai ter que casar de novo. Agora, se escolher seu marido, você faz outro filho. Então, pensando assim, bem friamente mesmo, não vai acontecer isso com você não. Calma, mulher. Não precisa chorar. Calma. Segura aí, marido. Fala, não, é brincadeira, é ilustração. As mulheres já estão pensando, o barquinho um dia. Aí nunca vai aceitar um passeio de raft. Não, brinca, faz. Não vai acontecer isso, não. É só uma ilustração. Comunicação. Existe um livro que chama Eu Falo A, Ela Entende B. E parece que é bem assim, Quero te dizer, cara, você é homem e ela é mulher. Já começa por aí as diferenças. Ela foi criada numa família que tinha todo mundo, talvez você não tinha ninguém. Ela foi criada com abraço, carinho, atenção. Você foi criado com paulada, pancada. Trabalhou com 8 anos de idade, já tinha carteira assinada, sei lá. Cortava cana, a mão já estava cheia de calo. É tudo diferente. É tudo diferente. Sua mulher não tem coragem de andar descalço em casa, seja bebe água da torneira, igual eu. É tudo esquisito. Mulher e homem, gente, é totalmente diferente. A comunicação é uma coisa que vai se aprimorando, mas é difícil chegar no nível top. Ela vai se aprimorando. Só que vão entrar outros assuntos para relevar isso aqui. E por último, os parentes, que são uma benção, gente? Não, de verdade, os parentes são bons, Só que às vezes, Vamos lá, então. Hoje nós vamos olhar para 3 áreas dentro desse assunto e dentro desse propósito. Primeira área, então, as razões dos conflitos familiares. A razão do conflito familiar. Tiago 4, versículo 1 e 2 diz assim, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele responde, vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Estão prontos até matar para consegui-las. Que caso horrível esse último que nós ouvimos na televisão. Um pai que, junto com a madrasta, planeja a morte do filho. O texto de Tiago não é uma invenção, não é uma coisa surreal. Não, as pessoas hoje matam para conquistar algo que elas almejam e desejam. As pessoas, se precisarem, vão até o fim para conseguir algo que elas querem. A família virou uma disputa de braço de ferro. Aquela queda de braço, que você fica, eu vou ganhar, eu quero perder, não, eu vou ganhar. E nós vamos até o fim. E Tiago responde que a razão do conflito somos nós mesmos. O livro de Tiago, gente, se você quiser fazer um exercício, é um mini curso de princípios para a vida. São 5 capítulozinhos, o livro de Tiago, que do primeiro capítulo ao 5º é princípio do começo ao fim. Tiago, ele trabalha muito a identidade do ser humano, e ele diz assim, que quem peca, ele é arrastado e seduzido pelo seu próprio mau desejo. O pecado, ele pode ter uma influência de outro, mas a decisão sempre é nossa.
Ah, eu adulterei porque ele não me dá atenção, e aí eu estava carente. Não, peraí. Você adulterou porque você quis. O ele não dar atenção foi uma faísca que você fez ela virar fogo. Não vem culpar a atitude dos outros. Não, eu só matei porque eu me senti, sei lá, em risco. Ele estava olhando feio para mim, eu peguei a arma e falei, antes de ele matar, eu mato ele. Nenhuma atitude que eu tome, eu posso culpar outra pessoa por isso. Porque a decisão sempre é minha. A decisão sempre parte das minhas vontades, dos meus desejos. E Tiago está dizendo aqui, os conflitos, as guerras, tudo vem de dentro de vocês. Sexta-feira, gente, convite para você, celebrando a recuperação. Nós não falamos aqui para encher essas cadeiras e ter mais frequência, não. É porque a dinâmica e a vida da igreja muda quando a igreja celebra a recuperação. O casamento muda quando o marido se dispõe a reconhecer que ele precisa de ajuda. E quando o marido toma a primeira atitude, o processo é natural, a família vem na hora. O marido que ora tem uma esposa que ora. O marido que jejua tem uma esposa que jejua. O marido que pede perdão tem uma esposa que também pede perdão. Agora, nem sempre o inverso é verdade. Para você ter uma noção, as pesquisas mostram que quando uma mulher aceita Jesus, tem uma média de alguns anos para que a família venha para a igreja. Quando o homem aceita Jesus, essa média não chega a meses. A família prontamente vem para a igreja porque o marido tomou uma decisão. Deus deu uma função para os homens e essa função se chama sacerdócio. O sacerdote é aquele que anda um passo à frente. O sacerdócio é o que tem a visão avançada. O sacerdote é um homem de decisão, de postura. Não é o passivo Adão que no jardim viu a serpente tentar a mulher e ficou quieto, sendo que Deus tinha dado governo sobre os animais para ele. Não. O homem que Deus fez, o homem que Deus criou e fez ele primeiro até que a mulher, foi o homem que Deus deu o governo nas mãos dele. Deus disse, cuida do jardim, dê nome para os animais e tudo isso. Se você gosta do nome do leão e acha que combina muito com o leão, agradeça a Adão, porque ele foi criativo bastante para dar o nome do leão. Foi Deus que deu esse governo da terra para ele. Depois você leia o livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 1, ele vai dizer que Deus deu o governo da terra para Adão, versículo 26. Vamos lá então. Segundo, como você normalmente reage ao conflito? Esse conflito que nós geralmente criamos dentro de nós mesmos. Preencha aí. A minha maneira. São 5 maneiras de reagir a um conflito. A minha maneira. Mostra a foto aí, Bruno. Essa é a minha maneira. Não é a minha maneira, tá, gente? É o princípio aqui. Reagir à minha maneira é dessa forma. É você impor algo, tem que ser feito dessa forma. Se não for dessa forma, está errado. Eu não estou nem aberto para escutar o que a outra pessoa pensa a respeito. Na discussão, a minha opinião vai prevalecer. Eu só estou ouvindo um som, não é uma opinião ou uma voz. Tem pessoas que ela parece estar ouvindo, mas é só um som, não é uma voz. Então ela só está ali desconsiderando o que a outra pessoa está falando para vir de novo com uma opinião própria, para vir de novo com a sua verdade, e aí nunca vai dar certo. Segunda, de maneira nenhuma. O pastor Carlito tem uma frase que eu gosto muito, procuro sempre usar ela em aconselhamentos pastorais. Ele diz assim, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. E eu concordo com isso. Tem coisa que é melhor o cara falar no seu rosto, a sua esposa falar, gritar, berrar, xingar, do que ficar quieto das costas e sair. A pior maneira de resolver um problema é ficar em silêncio. Você fala, dá opinião, e aí vamos conversar, a pessoa se cala, dá as costas, muitas delas esnobam mesmo, né? Estão vendo a televisão, se distraem com outra atividade, para não precisar responder. Tem a foto aí também, né? Aí a foto. Aquele negócio de indiferença, né? Outra, a sua maneira. Essa foto é engraçada. Esse aqui é Você não pode chamar de marido isso aqui, gente. Tem que ser outro nome. O jegue. Alguém monta de você e fica ali, né? O cara que ele é daquela opinião assim, para não arrumar briga, né, pastor? Eu preferia assim
Deixar ela fazer as coisas. Ó, isso aí não é o homem, isso é o banana. Assiste no YouTube lá a mensagem do pastor Cláudio Duarte, pregou na PIB. Homem banana e mulher abacaxi. Ó, se assistir os dois juntos, não dá nem para acusar um outro, porque os dois estão uma pancada. Mas se você assistir sozinho, homem, ó, tenho certeza que você vai sair no mínimo tonto da mensagem assim. Nossa, preciso rever alguns conceitos. Porque, gente, não dá para ficar nesse negócio de sua maneira. Não, eu vou ceder sempre, vou ceder sempre, vou ceder sempre. Aí daqui a pouco o que subsentende na família é que o outro que sempre recebe o que o outro cede, ele manda. Aí sua opinião não vale mais nunca mais. E quando você decidir voltar atrás para correr a milha de novo, já é tarde demais muitas vezes. Para recuperar esse tempo aqui, de que você viveu na passividade, é muito difícil. O delay é grande muitas vezes. E o domínio, quem não gosta de controle aqui? Todo mundo gosta de controle. Fala a verdade, na televisão, quando você está na sala, não é bom o seu controle estar na sua mão? Se o volume está baixo, se está alto, se aquele canal deu comercial. É legal ter controle, gente. Fala a verdade, quando você que gosta de dirigir, quando você está com alguém que não gosta tanto, para não falar que a pessoa dirige mal, você não fica pisando aqui sem querer, tentando falar, nossa, eu tinha que frear antes, estou passando um bocado aqui com esse negócio. Tem cara que, enquanto ele não vê a placa pertinho, ele não freia, né? Aquela freada que a família vai assim com a cabeça e volta. É a família bumerangue, né? A família toda hora fica assim, né? Indo para lá e para cá, o pai, a mãe lá, sei lá quem. É bom ter o controle, mas não dá para você deixar o controle na mão de alguém, ele toma tudo, faz tudo, não. O famoso capacho, né? As pessoas falam. Das duas maneiras, aquele negócio de eu chego a um acordo, eu desisto um pouco, eu chego a um acordo, eu desisto um pouco. Isso aqui, pode pôr a foto aí. É aquele negócio meio já mais político, né? E eu concordo que isso aqui dá muito certo, mas eu prefiro a última, a nossa maneira. A nossa maneira. Querido, troca no seu vocabulário meu e seu pelo nosso. Família não tem mais meu salário e seu salário, é nosso salário. Família já não tem mais o meu sonho e o seu sonho, é nosso sonho. Família não tem mais a minha opinião e a sua opinião, é a nossa opinião. Família é tudo nosso. Amém, gente? Olha para o seu marido e se você estiver perdendo, ele fala assim, é tudo nosso. Nossa maneira. Nosso jeito. A nossa conversa. As mulheres, eu não estou querendo... mostrou a foto aí? Aí, ó. Tipo como se fosse um casal ali resolvendo um assunto financeiro, né? E aí, essa conta aqui, ó. Eu comprei um sapato a mais, amor, desculpa. Não, vamos dar um jeito aqui e tal. Não é aquele negócio que já gera discussão, né? Já vira bagunça. Não. Eu penso e percebo muitas vezes que, eu não estou querendo agredir nem acusar, muitas mulheres ainda jogam a responsabilidade da afetividade muito nas mãos do marido, né? Um evento para o casal, e é o marido que tem que se responsabilizar por tudo aquilo. Penso que nós deveríamos os dois caminhar, marido e mulher, na mesma via, para que quando fosse feito algo, algumas esposas chegam na minha esposa, e muitas vezes nós acompanhamos um casal e ficamos sabendo das histórias dos dois. Ele não me procura, ele já não vai mais atrás de mim. Então procura você. Fala para ele. A gente já não faz mais nada junto, mas você sugeriu algo? Não, não sugeri. Então sugere. Abra o coração. Gente, eu não tenho problema nenhum em falar de mim, porque eu tenho minha identidade hoje muito bem resolvida. Mas no começo do meu casamento, gente, eu era completamente sem noção. Minha esposa tem como linguagem de amor tempo de qualidade, então para ela tem que ficar junto. Eu posso ficar falando muitas coisas, ela vai gostar. Eu posso dar um presente, ela vai amar. Eu posso fazer muitas coisas e vai ser agradável para ela. Posso servi-la lavando uma louça, lavando o banheiro, que ela gosta muito que eu faça. Mas passar tempo com ela é o mais precioso dentre todas as formas de amá-la. E eu entendia tempo de qualidade, eu
ia alugar um filme, ia para casa, chamava 2, 3 amigos, alguns casais, e eu sempre estava com ela. Só que ela me chegava às vezes, e ela foi segurando durante muito tempo. Até que um dia ela falou, e o melhor foi ela ter dito para mim. Ela disse, amor, a gente não passa tempo junto. Eu falei, como que não passa tempo junto? Você pirou. A gente vê filme, a gente vai não sei onde, vai no shopping, roda, almoça, janta, faz um monte de coisa. Como que não passa tempo junto, amor? Não, amor, a gente não está nunca sozinho. Aí eu fui entender que o tempo de qualidade dela era comigo. E não eu e a torcida do Flamengo. Que eu sempre criava eventos para sempre ter pessoas próximas. Uma das minhas maiores dificuldades, alguns anos atrás, era a codependência. Então eu queria estar rodeado de pessoas. Eu sou um cara muito do povo, do abraço, de estar junto. Quando o convite é estar no meio de pessoas, eu nem penso, eu logo aceito. Porque eu amo estar no meio de pessoas, sejam elas quem for. Então, eu não entendia isso, e eu fui entender perfeitamente só quando ela disse, nós dois, só nós dois. E eu falei, agora eu entendi. Mas por que houve essa resolução de um problema que hoje ele é bem resolvido? Porque houve uma conversa e nós decidimos então a nossa maneira. Lembro como se fosse agora. Alguns anos atrás, a Carla ainda reclamava da minha agenda. Eu trabalhava antes secularmente, fui chamado a ser pastor. Então, a inexperiência, né, de ter mudado drasticamente a minha carreira, digamos assim, foi um desafio as mudanças. Então, eu tinha que cuidar de pessoas, de vidas, de famílias. A agenda da igreja é uma agenda, às vezes, muito, muito, muito forte, dependendo da programação mais ainda. Então, acaba que você está em casa, alguém liga, alguém chama, você tem que sair, socorrer e tal. E aí eu não soube lidar muito, e eu vivi muito mais intensamente para a igreja, num determinado momento, do que para a família. E ela veio de novo me puxando, nós já tínhamos resolvido o problema lá atrás. Ela veio de novo, me puxou e disse, nós estamos pecando de novo no mesmo problema. O problema não é que agora nós estamos saindo juntos, é que você não tem tempo para mim. Eu disse, então vou ser o seguinte, eu lembro como se fosse agora. Eu peguei um calendário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu falei, nós vamos desenhar a nossa agenda. A nossa agenda. E nós estipulamos, todos os dias nós vamos almoçar juntos. Ela disse isso para mim, eu falei, perfeitamente. Porque eu saía com um amigo, com um discípulo, eu ia fazer atendimento na hora do almoço. Nós definimos almoçar todos os dias juntos, porque era possível. Eu decidi, eu parecia um médico antigamente. Eu tinha atendimento das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, 11 meio-dia. Voltava às 2, das 2 às 3, 3 às 4. Ficava o dia inteiro atrás de uma sala, de uma mesa, ouvindo uma pessoa. E eu comecei, então, a dar equilíbrio para os meus atendimentos. Eu disse, terça e quinta eu não vou atender, e esse período da tarde eu vou estar com você. Já que a minha agenda, às vezes, era entrar 8 horas da manhã na igreja e sair só depois de um culto à noite, 9, 10 horas da noite. Às vezes alguém me grudava na cadeira lá, eu ficava até mais tarde ainda. E isso eu não conseguia, durante o dia inteiro, ver minha esposa. Então eu falei, no meio do dia a gente vai parar e ter um almoço junto. Amém. Então, mais para frente, 2 dias da semana, à tarde, eu vou estar também livre. Amém. Esse dia aqui é o dia da família, eu sugeri. Esse dia você e a Laura escolhem o que vocês querem. Onde você falar para ir, nós vamos. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. Se for para ir no shopping, eu vou. Se tiver que ir na 25, eu vou. Se tiver que andar no meio do povo, eu vou. A gente vai, eu vou. Porque é o dia que você vai escolher. E, gente, tudo resolveu. Pior do que ficar aquela gritaria, aquela briga. Você não tem atenção para mim? Então, nós vamos atender o problema e não vou atacar a pessoa que está causando o problema. O problema era a agenda. Então, o que nós fizemos? Pegamos uma agenda, definimos os dias e cumprimos fielmente. Vez outra, às vezes sim, muito raramente, um discípulo me ligava e dizia, pastor, eu não estou sem tempo, tal, eu só consigo a hora do almoço. Eu virava para ele e falava, amor, hoje tem um amigo que quer conversar comigo e tal, eu tenho que almoçar com ele. Não, amor, tranquilo, uma vez na semana está em paz. Era tudo conversado, era tudo programado. Eu ia almoçar com a pessoa naquele dia, mas os outros eu estava todo com ela. Tudo à nossa maneira. Ficou muito mais leve para mim, muito mais leve para ela. Falar que nós não erramos, claro que erramos. Tem semana que nós temos que sentar de novo e ver, falar, nossa, desequilibrou um pouquinho, então vamos equilibrar novamente, equalizar novamente. Mas não é mais aquela preocupação excessiva, porque hoje tem problemas que nós temos tratando com mais prioridade do que esse, porque esse já está muito mais bem resolvido. Então procure sentar, conversar, dialogar. Lembra que nós começamos a mensagem falando de 5
problemas maiores, a comunicação é o principal, na minha opinião. A forma de falar, como falar, quando falar, isso faz toda a diferença. Amém? Vamos lá então, a resolução do conflito. A resolução do conflito. Eu gostaria que nós olhássemos então nessa manhã para a Bíblia, saiu. 8 passos então aqui para resolver esses conflitos, a maneira de Deus e também essa maneira a dois, né? A nossa maneira. Em primeiro lugar então, torne-se um cristão. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de doido, de louco, de bitolado, de, sei lá, manipulado, qualquer outra coisa. Mas eu tenho uma opinião. Um casamento só dá certo se aquelas pessoas que estão o vivendo seguem os princípios daquele que criou o casamento, que é o Senhor. O casamento que sobrevive, porque muitos deles sobrevivem, é a graça e a misericórdia de Deus e muitas vezes é a aparência de não querer para mostrar para a sociedade que eu rompi um relacionamento. Eu conheço não uma, não duas, não três, não 4, não 5, não 10, não 12, não 15, mas muitas famílias que os pais dos jovens que eu fiz o casamento, um dorme num quarto, outro dorme no outro. Mas para a sociedade, tem um ouro na mão esquerda, no dedo anelar, um ouro, porque não é uma aliança mais. Tem aqui uma imagem de que eu sou casado, tem um domingo à tarde os dois num restaurante, tem os dois indo até mesmo para a igreja, mas já não tem mais casamento. Conheço pessoas que vivem 10, 15 anos juntos, na mesma casa, mas distantes de corpos. Cuidei de um caso, que na sexta-feira à noite, aquele marido deixava a sua esposa com a namorada dela no seu quarto e ele ia para a casa da sua amante. Ficava sexta, sábado, domingo, e domingo os dois estavam na igreja de manhã. A esposa, na sexta noite, sábado inteiro, domingo o dia inteiro, com a namorada em casa. O marido dela com a amante em outra casa. E domingo à noite os dois na igreja. Agora sem namorada e sem amante. E para todo mundo, eles eram um casal perfeito. Ninguém conhecia os filhos, os dois homossexuais. A esposa homossexual. E ele, um adúltero. Não confesso. Quando nós fomos conhecendo um pouco mais do caso, eu falei, cara, o que a gente faz? Você que tem que me dizer, porque eu não sei. Nosso chamado, né? Muitas vezes as pessoas chegam assim com problema e dizem assim, pastor, é isso aqui. Mecânico, gente, ele estudou para arrumar um carro e ele vai fazer aquilo ali, vai dar certo. Na vida não tem peça que troca e já volta tudo a funcionar. Tem coisas que, se não for decisão pessoal, elas são irreversíveis. Mas eu creio que Deus, se nós seguimos os passos de nos tornar a imagem e semelhança dele, tudo, seja qual for o problema, Deus é poderoso para restaurar, restituir e dar a alegria que ele mesmo planejou para aquela família, independente da situação. Sexta-feira agora, o Marcos vai dar o testemunho dele no Celebrando a Recuperação. Nós temos alguns períodos de testemunho. Se você quiser ver a história de uma família restaurada, vem aqui ouvi-lo falar. Eu não vou nem antecipar o que ele vai falar aqui. Eu acompanhei o Marcos. Primeira conversa que eu tive com o Marcos Cassandra. Ele vai falar aqui coisas piores que isso, então isso aqui é só leve. O Marcos e a Sandra na minha frente. Eu mal conhecia. Eu conhecia mais a Sandra do que o Marcos. E eles hoje disseram para mim assim, pastor, nós não queremos mais nada. O Marcos tinha um caso extraconjugal, a Sandra sofrendo, fruto desse relacionamento extraconjugal. E os dois olharam para mim, a Sandra disse, eu não dou mais conta. E o Marcos disse, eu não quero mais. Sexta-feira vem aí ouvir o testemunho do Marcos. Deus, ele quer mudar e transformar a história da sua família por completo. Você talvez não passou quase nada do que algumas famílias da nossa igreja passou, ou estão passando. Deus vai mudar a sua história. Só que você precisa crer. O que diz em Efésios 2,16. Pela sua morte na cruz, Cristo
destruiu o ódio. Se ele destruiu o ódio, ele construiu o amor. E esse amor, quando nós nos tornamos cristãos, pessoas, eu não estou dizendo católico, evangélico, espírita, porque todos eles são cristãos. Eu estou dizendo um cristão na essência da sua palavra. Cristão significa um Cristo menor. Como nós temos a atitude de Jesus. Quando nós cumprimos com aquilo que a Bíblia diz para que nós temos que fazer. A Bíblia tem orientações de como ser marido, como ser esposo, como ser filho, como ser mãe, como ser pai. Todas essas orientações. Mas quando nós nos tornamos então esse Jesus menor, esse Cristo menor, eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Se você não tomou essa decisão ainda, essa manhã você pode sair daqui dizendo: eu quero me tornar um cristão. Não um cristão nominal, religioso, mas um cristão seguidor de Jesus Cristo. Alguém fiel às Escrituras, alguém obediente à sua palavra. E alguém que pelo menos está disposto a conhecer aquilo que deve ou não fazer. Segundo, converse com Deus sobre o conflito. Melhor do que você perder horas e horas e horas e horas tentando resolver um assunto, é você colocar esse assunto para Deus. Colocar esse assunto para o Senhor. Colocar esse assunto para aquele que é poderoso. Para aquele que é poderoso, gente, para salvar, para restaurar, para restituir, para curar, para resolver, para trazer aquele amor à tona novamente. Diga comigo assim: amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar, gente. Amor é uma decisão, eu decido amar, eu não amo porque eu gosto, eu não amo porque o meu sentimento está lá bombando, porque ele me deu uma flor, porque ele me respondeu positivamente, por causa disso ou aquilo, não, porque eu decidi amar. Deus, querido, ele decidiu te amar e pronto, ele não vai voltar atrás disso. A melhor pessoa que pode ouvir sobre os seus problemas não é o seu marido, sua esposa, o psicólogo, o psiquiatra, é o Senhor. É o Senhor. Gente, eu acho louvável demais a profissão de um psicólogo, um psiquiatra. Minha esposa quer fazer psicologia, eu aprovo ela todos os níveis. Mas, querido, um psicólogo sem Jesus, ele só consegue, por causa do seu conhecimento, expor o problema, mas ele não pode tirar esse problema de lá. Então, ele não é a melhor pessoa para você ficar compartilhando semanalmente, mensalmente, quinzenalmente sobre um problema. Vida de oração resolve muito mais problema do que vida de discussão. Quando eu oro, eu preciso falar menos. Quando eu não oro, eu vou precisar falar mais. Porque quando eu oro, Deus faz. Quando eu não oro, eu estou esperando ou tentando fazer. Porque geralmente, se eu não oro, eu acredito que com as minhas atitudes, ou o meu jeito, eu vou conseguir resolver problemas. Tem algumas pessoas que chegam a nós, e o meu testemunho mesmo, e da Carla, é esse. Tem algumas coisas que eu mudei, e a Carla disse para mim assim: você nunca soube que eu orava sobre isso, mas você mudou sem saber, porque eu orei para Deus e Deus mudou você. Eu falei: você sabia que eu comecei a me sentir incomodado nesse período? Ela disse: pois bem, foi quando eu comecei a orar. Falei: nossa, Deus é bom mesmo. Porque, gente, ouvir a voz de Deus é muito melhor que ouvir ficar ouvindo a voz do outro, né? O bom de orar é que Deus que fala com o marido, com a esposa, com o filho. Você fica mais leve. Você é um intercessor da sua família. Você tem que orar pela sua casa. Falar com Deus sobre esse conflito. Olha o texto aqui de Tiago 4:2. Vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E blá, 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 blá. Fala para Deus desse jeito que você está falando aí. Deus muda o cara, ele não me dá atenção, não me fala eu te amo, não é carinhoso, é ogro, pedreiro, é tudo. O cara sai quebrando tudo, chega, não dá oi para ninguém, é duro, é todo esquisito, robótico. Não, vai ficar mais molinho, vai ficar mais flexível. Gente, Deus entra dentro de nós, porque Ele já está lá dentro, na verdade, e muda quem nós somos. Quantos aqui já pode dizer assim: não, eu já mudei em alguma coisa? Você acha que Deus não vai mudar a pessoa que você está orando também? Só te falo uma coisa. Só peça para Deus mudar algo que Ele, sem o seu pedido, também mudaria.
Porque uma coisa é você pedir para Deus uma coisa que ele diz assim, não, peraí. Você não está querendo ter um marido, você está querendo ter uma madeira para você bater. Você não está querendo ter um marido, você está querendo ter um cachorro. Você quer pôr coleira nele. O cara trabalha com secretária, com pessoas, e você está orando para eu tirar todas as mulheres em volta dele? Não dá. Seu marido não vive num cubo. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas. Ora para que o coração dele se mantenha fiel a você. Aí eu vou responder essa oração. Agora eu vou tirar todas as mulheres, vou ter que começar a mandar embora o povo. Não dá. Tem orações que não são coerentes. Aninha, que vai vir pregar aí no Feminina para as Meninas, ela diz assim, o Paulo, ela diz isso publicamente, o Paulo, quando nós temos o curso de noivo com ela, nós caminhamos bem próximos a ela. O Paulo é engenheiro, trabalha na Embraer, é um cara lá, que está lá com os top. E lá onde ele trabalha, só vai mulher chiquetosa, sapatão lá em cima. E ele acabou de largar eu na cama aqui, com o cabelo bagunçado, com baba, com bafo. Então ele vai chegar lá, eu já vou orando para ele. Ela falava que a janela da casa dele dava para acompanhar ele chegar até o ônibus. E ela falava que ia intercedendo até ele entrar no ônibus, Deus, faça o coração do meu marido se preservar fiel a mim. E mais ainda, fiel ao Senhor. Que o perfume daquela mulher lá, o Senhor põe uma rinite no nariz dele, sei lá. Né? Ela não falava isso, esse é um grifo meu aqui. Sabe? É interceder, gente. Porque não é só assim, ó, você tem que ser fiel a mim. Ele tem que ser fiel, em primeiro lugar, a Deus. Porque ele fez uma aliança com Deus e com você. Então, ore para que Deus dê para ele tamanho constrangimento que ele não vai conseguir olhar para uma outra mulher na rua, porque ele ama você tanto, tanto e tanto, mas ama mais ainda do que você, Deus. Prefira ter um marido que ame mais a Deus do que a você. Se ele amar mais a Deus que você, ele vai te amar como ninguém ele ama na terra. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tem esposas que oram por restauração do marido, o marido mergulha de cabeça na igreja e ela reclama. Não, meu marido agora só quer saber de igreja. Ué, então vamos desfazer a oração. E sabe o que... Nossa, eu amei essa frase. Eu não lembro nem quem disse isso. Ah, lembrei. Esposa do apóstolo Luiz Hermínio, ela disse assim, eu casei com um cara que era traficante, vendia droga, usava droga, e Satanás tinha ele por completo. Esse homem se converteu, hoje é pastor e cuida de uma igreja. E hoje eu tenho ele dividido, o tempo comigo, o tempo com a igreja. Eu prefiro hoje, porque antigamente eu não tinha nada. Hoje eu ainda tenho metade. Uau! Ela disse, antigamente, o que tinha dele era a presença dele dormindo, drogado, traficado, com polícia batendo na porta, traficante vindo cobrar droga. Hoje eu tenho meu marido orando por mim, intercedendo por pessoas, cuidando de gente. Antigamente eu não tinha nada. Hoje eu tenho pelo menos uma parte, porque Deus tomou a outra. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz que aquele que é casado está dividido, porque Deus tem parte dele e você tem outra. O solteiro não. O solteiro tem que mergulhar a cabeça no Senhor, porque não tem ninguém para dividir tempo com ele. Mas quem é casado tem que estar hora com a família, hora com o serviço do Senhor. Amém? Terceiro, analise onde está a raiz do conflito. Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Gente, prefira atingir o problema do que alcançar a pessoa. A melhor solução para um problema é descobrir a raiz. Se eu só tiro um fruto podre, se eu só corto um galho que não está dando fruto, eu não estou mexendo na raiz. E provavelmente virão mais frutos podres, virão mais galhos infrutíferos. Agora se eu vou na raiz e clac, tiro tudo, acabou o problema. Foi o que eu disse para vocês. O problema é tempo de qualidade, então vai na raiz. O problema é rever a agenda, é reorganizar e reprogramar a semana. Então vai lá e fere a raiz. Do que você ficar todo dia dizendo, hoje mais uma vez você não teve tempo comigo, e amanhã também não, e ontem também não, e aquele negócio. Vai lá no foco do problema, atinja o foco do problema. Amém? Quarto, marque um jantar da paz. Jantar da paz, gente, é o encontro da resolução dos problemas, não de mais discussão.
Jantar da paz é você sentar numa mesa, preparar uma noite, um dia, só para vocês dois. Os filhos vão ficar com a sogra, ou com a mãe, com uma amiga. Os compromissos não podem te atrapalhar naquele tempo. O celular está desligado. E vocês vão sentar para conversar sobre aquilo que precisa ser conversado. É o jantar da paz. É o dia que você, naquele ambiente ali onde vocês dois só estão, vão resolver um problema e não discutir mais sobre ele. Qual que é o problema? Tem que ser a primeira pergunta. Baseado na resposta dessa pergunta, vocês vão começar então a caminhar. O problema é tempo, o problema é falta disso, falta daquilo. O problema é dedicação demais aqui e pouco aqui. O problema é carinho, afetividade. O problema é... E aí você vai chegar e atingir, com certeza, na conversa, um resultado melhor do que ficar tendo poucas conversas de pouca resolução. Vai para um ambiente, para um momento, para ter uma resolução e dali para frente um rompimento fixo na vida de vocês. Eu fico feliz de olhar e ver muitos que não são casados, porque você está recebendo palavra de treinamento para que quando case, você erre menos do que a gente que já teve que aprender no percurso. Quantos aqui aprenderam um monte de coisa na prática? Estão aprendendo ainda, né? Graças a Deus por isso. Mateus 5, 23, 24, diz assim: portanto, se você for ao altar para dar sua oferta a Deus e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a sua oferta a Deus. Que coisa interessante. Jesus está dizendo para nós que até para receber a nossa oferta, Ele quer receber a nossa oferta, e eu digo oferta mesmo, com o nosso coração resolvido com as pessoas. Ele diz, se tem um problema com alguém, você vai, deixa a oferta sobre o altar e resolva, depois você vem entregar. Isso é só para mostrar que a resolução de problemas ela é tão importante que para eu começar a fazer uma outra atividade, eu tenho que resolver aquela que eu paralisei. Não tente na sua vida em nenhum nível, nós estamos num ano de consolidação, essa palavra cabe muito bem. Não tente na sua vida começar outras coisas sem terminar aquela que você começou. Quantos aqui já estudaram, talvez, em mais que uma escola de inglês, mas não fizeram um curso de inglês? A minha mão é uma delas levantada, tá? Sai do CNA para ir para aquela, para o FISC, para o IASES, e não termina o negócio. Era melhor ter voltado para a mesma e continuar naquela do que ter tentado em outras. Os métodos podem mudar, mas você não mudou, não vai dar certo. Não, esse método aqui é diferente, é por repetição. Não, aquele método ali é todo dia, tantos minutos por dia. Esse aqui é o CDzinho no carro. O método está mudando, mas você não. Você não vai até o fim de novo. Então o método mudou, mas não vai adiantar nada. O primeiro a mudar é você, não o método. Você muda, aí o método muda também. Amém? Ou o método se estabelece, né, vamos dizer assim. Ele consolida. Algumas sugestões práticas para esse jantar da paz. Escolha o momento certo. Não escolha o dia do jogo do seu time, porque no restaurante a televisão vai estar ligada e você não vai dar atenção, cara, para a conversa. Escolha o lugar certo, de preferência sem televisão. Um lugar bacana, sabe? Que não vai ter um monte de amigo e você vai estar lá e vai todo mundo toda hora chegar na mesa. E aí? Ore antes de encontrar-se com seu cônjuge. Nós acabamos de falar, fale com Deus. Venha com uma atitude positiva. Tem pessoas que saem de casa para esse momento já dizendo, vai ser mais uma conversa daquelas. Você já está levando o pessimismo para o ambiente. Não vai dar certo. Sai dizendo assim, não, hoje é o dia que nós vamos resolver aquele assunto. Trabalhe focado em cima dos problemas. E aqui para completar, né, não das pessoas. Chegue programado para ouvir. Isso aqui é importante ser falado. Chegue programado para ouvir. Quinto, estabeleça as regras do jogo antes da briga. Princípio interessante esse, olha. Devemos estabelecer as regras na paz, para que na guerra possamos usá-las para o bem comum. Regras básicas, não exalte a voz, não aponte o dedo para mim, não me acuse, não julgue, fale de si. E aí você faz isso na paz, porque na paz é mais fácil concordar, né? Não é assim? Quando você concorda. Todo mundo está em paz aqui, vai concordar.
Na paz é mais fácil concordar. Na guerra é difícil concordar. Na guerra você quer matar o inimigo. Mas na paz é um ambiente para concordar, para, na verdade, definir a nossa regra. E aí, na guerra, você vai usar aquela regra que, na verdade, não é uma de um do outro. É dos dois. Anota no cantinho do seu esboço aí, conversa do espelho. E vai para essa conversa, cara. Se você não entendeu por conversa do espelho, se você quiser, depois eu te explico aqui embaixo o que significa a conversa do espelho. O seu marido é o seu espelho e você é o espelho dele. Então imagina, né? É você olhar para ele e ele dizer o que ele está vendo. E você ficar quieta, ouvir, engolir e buscar mudar naquilo ali. Primeira conversa, eu falei 1 ponto para a Carla, ela veio com 13 para cima de mim. Pensa, eu queria quebrar o espelho. O espelho, tá, gente? O pastor Rick Warren, ele trabalha uma ideia sobre os 5 Cs da nossa vida. E se você puder anotar, isso é muito interessante. Ele diz assim, nunca compare, vai estar aí, eu acho, né? Eu vou falar tudo e depois você vai anotando. Nunca compare, nunca condene, nunca comande, nunca confronte, nunca condescendença, nunca contradiga e nunca confunda. Gente, se fizermos por partes, mas começar com uns 2, 3 aqui já está valendo muito. Essa palavra difícil aí talvez você não conheça. Isso aí é não depreciar o cônjuge, não diminuí-lo, não tentar reprimir o que ele é, ridicularizar, uma palavra até melhor aí, contradizer. Você sabia que uma pessoa normal pode dizer até 150 palavras por minuto, mas a mesma pessoa pode ouvir 650 palavras por minuto? Porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. O dom de ouvir mais do que falar, como eu disse, é um dom. Tem que ter o dom, gente. Para resumir essas ações, nós já estamos falando quase que a mensagem inteira sobre isso. Ataque o problema e não um ao outro. 6, mude o seu foco. A melhor coisa num casamento é você mudar a atenção de si mesmo para o outro. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele conquiste, ele. Você vai começar a ver que as suas atitudes, automaticamente, elas são mudadas para mais fazer do que receber. O egoísmo, gente, é uma coisa tão triste. E dentro de uma família é muito pior. É sempre comer no mesmo lugar que o outro gosta, sempre fazer as coisas que o outro quer, sempre assistir o canal que ele assiste. Não. Jesus nos ensina, e se nós queremos ser cristãos, como nós começamos a dizer aqui, ele disse assim, eu vim para servir e não para ser servido. Imagina você, não fica pensando assim, nossa, como ia ser bom se ele. Imagina você servindo mais do que você serve hoje. Alguns já vão pensar automaticamente, nossa, mas daí ele não faz nada. Porque se eu servir mais, aí o que sobrou foi a louça. Se eu servir mais, aí ele não faz nada. Agora imagina você, marido, na perspectiva de que você está olhando. Nossa, na verdade, só lavo a louça. Só faço isso. Eu nem da filha, do filho, eu cuido direito. Vai todo mundo ganhar com isso. Eu brinco sempre, mas é o mais básico que eu posso dizer aqui, para você agregar o mais complexo na sua mente. Gente, a esposa fez a unha, naquela semana ou naqueles dias ali, lava a louça. Faz as coisas mais básicas para ela não perder aqueles dinheirinhos que ela gastou naquele esmalte. Porque o que preserva a unha de uma mulher é menos atividade possível com a mão. Quantos concordam comigo aqui, com as suas mãos levantadas? Filipenses 2, 4 e 5. Que cada um procure os seus interesses, os interesses dos outros, e não somente os seus próprios interesses. Tenham também vocês mesmos o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Você acha que Jesus veio buscar um interesse pessoal na terra? Não. Ele veio suprir uma necessidade minha e sua, com a sua vida, morte
e ressurreição. E sétimo e último, busque aconselhamento com pessoas de Deus. Busque aconselhamento com pessoas de Deus. Provérbios 15, 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. O homem vaidoso. Provérbios 15, 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Gente, você tem um problema de saúde, você vai aonde? Você vai aonde, gente? Você tem um problema financeiro, você vai aonde? No banco, no contábil, né, da empresa, sei lá. Se você enfrenta um problema de família, você tem que buscar isso em alguém que tem princípios da família, um cristão. Amém, gente? É uma coisa básica, é a continha do 1 mais 1 igual a 2 aqui. É simples, mas muitas vezes nós nos perdemos nisso. Amém? E oitavo, nunca desista do seu casamento. Nunca desista do seu casamento. Há 3 estágios num conflito. O reconhecimento, nós temos um problema. A reação, muitas vezes é pior do que eu pensava, né? A fala é essa. E a resolução. O que eu vou fazer a respeito disso? As pessoas têm trocado resolução por desistência. Eu reconheço um problema e eu penso que é pior do que eu pensava. Mas em vez de resolver, eu desisto. Eu troco a resolução pela desistência. Não faça isso, não. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gente, uma das palavras mais desconfortáveis do vocabulário é a palavra se. Porque a palavra se, ela está dizendo para nós que só vai acontecer uma coisa se acontecer outra. A vida, ela é feita de reação. Tem uma ação, tem uma reação. Tem uma semeadura, tem uma colheita. Tem uma palavra e tem o retorno dessa palavra. Tem uma atitude, tem o retorno dessa atitude. O texto é tão lindo. E se nós aprendemos isso aqui para a vida toda, nós vamos entender que existe tempo. E o tempo nós não sabemos, a semente está debaixo da terra. Vou contar uma história simples e você vai responder para mim qual que é o homem com mais fé. Conta a história que 2 homens que plantavam batata passavam por uma seca na sua região. E um homem disse: vai vir chuva essa semana. E não veio chuva naquela semana. E o homem voltou de novo e disse: diz que um período de chuva vai existir. E novamente os 2 olharam para o outro. Um saiu, tomou uma atitude, disse assim: pois bem, eu vou plantar. E ele plantou. E o outro disse: não, semana passada já não veio chuva. Eu não vou plantar. Quando vir a chuva, eu planto. Naquela outra semana não veio a chuva de novo. Mas depois de alguns dias veio. E depois veio de novo. E aquele outro homem que disse que não ia plantar, ele esperou mais umas 2, 3 chuvas vierem para ele olhar e dizer assim: acho que agora vai se manter estável, eu vou plantar. Qual dos 2 homens foi o homem de mais fé? O primeiro ou o segundo? O primeiro. O final da história quando o segundo homem foi plantar, o outro já estava comendo batata frita. Se plantarmos no tempo devido, nós colheremos. E o versículo põe uma vírgula e escreve: se não desanimarmos. Alguns maridos e algumas esposas têm largado mão no meio do período, dizendo: eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já fui muito além do que eu poderia ir. O nível de ir além
que Jesus nos ensinou foi morrer. Uma morte de cruz. Se você está vivo, quer dizer que você não fez tudo ainda que você pode fazer. Porque eu acredito que até você respirar nessa vida, tem alguma coisa a mais que você pode fazer. Feche teus olhos. Efésios 2,16, na versão da mensagem, diz assim: mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz. Cristo veio e pregou a paz.